Olá, estamos novamente com um tópico específico de gramática, ou seja, reforçando a competência 1. Novamente eu lembro, quanto mais você melhorar em gramática, melhor a possibilidade de uma nota alta. É contra a competência 1 que todo candidato normalmente fica lutando até o final. De acordo com pesquisas mesmo de universidades, inclusive estaduais e federais, um dos temas mais preocupantes de gramática é crase. E é incrível como um dos erros que mais acontecem em redação de vestibular é exatamente o de crase. E é claro que a banca examinadora, sabendo disso, na hora que ela pega o seu texto, ela já procura os erros de crase, porque normalmente eles são mais visíveis, dá para perceber um erro de crase mais facilmente. Crase vem do grego crasis, que quer dizer fusão ou soma. É a soma de um a preposição com um a artigo. Então, para haver a crase, eu preciso imediatamente disso. Um a que venha, claro, ao lado de um nome, por exemplo, um substantivo, ok? E que exija aquele artigo feminino, e uma palavra, seja ela nome ou verbo, que precise da preposição a. Então, na hora que eu somo os dois, eu tenho ali, claro, um sinal, né, em cima desse a que indica que houve essa soma. Claro que a crase também pode ocorrer diante dos demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. É interessante porque você não vai ter os dois as que são tão necessários. E é possível até uma crase diante de uma perspectiva de masculino. Quando se diz assim, refiro-me àquele menino, haverá a crase. Por quê? Porque quem se refere a algo, a alguém, e é claro, embora a palavra menino seja masculino, você tem ali o demonstrativo aquele. Então haverá a soma do a preposição com o a inicial do demonstrativo. Lembrando então que a crase exige que você tenha que somar dois as. E aí vem o segundo toque para vocês, que a crase, por exemplo, ela exige normalmente que haja uma palavra feminino. É usual, é comum que haja uma palavra no feminino, mas não quer dizer que seja uma obrigatoriedade. Por exemplo, nós temos frases como Pedro saiu à francesa. Pedro saiu à francesa, vai haver crase, por quê? Porque é o modo como ele saiu. O modo como ele saiu. Eu posso dizer, por exemplo, que ele saiu a Luís XV. E Luís XV é masculino, mas já que é o modo, subentende-se a palavra modo ou maneira, então é por isso que vai haver a crase. Paulo entregou o livro à professora. Por que vai haver crase? Vai haver crase porque você tem um verbo que é bitransitivo. Então, quem entrega, entrega algo, que é o livro, a alguém, que no caso é a professora, e nesse caso, marcada pelo feminino. Quando se diz, por exemplo, Pedro foi à França, por que vai haver crase? Porque, primeiro, o verbo ir ele é intransitivo. Então, quem vai a algum lugar. Este lugar é feminino, que é França, mas como fazer essa marcação de feminino? E aí vem uma dica da gente quando você tiver que colocar a crase em alguma expressão que indique lugar, você faz como um teste. Se você disser sobre este lugar, estou em e vem o de, não tem crase. Mas se você disser estou na e vem o da, então você pode crasear. Pedro foi à França. Então você pensa, estou em França e venho de França. Não, estou na França e venho da França. Então vai haver crase por isso. Quer ver a prova? É só você trocar a palavra França, troque por Paris, que no lugar de um país é uma cidade. Você vai e diz, fui a Paris. Não vai haver crase, porque você diz, estou em Paris e venho de Paris. Não haverá. No caso, só haverá se você tiver um determinante. Fui a Paris dos anos 20. Então, a partir daí, eu tenho um determinante para a cidade, que é Paris, e é claro, isso faz com que ela tenha uma marca de feminino. Crase, a gente tem que o tempo todo treinar. Então, eu digo para vocês, tentem fazer exercícios de crase. Expressões adverbiais, sejam elas, por exemplo, femininas, elas vão ter crase. Quando eu digo à esquerda, por exemplo, deixou o carro à esquerda do prédio, haverá crase. Encontrou
a amiga mais à frente. Quando diz à frente, vai ter crase. Ou então, à direita de mim existe um prédio. Então, as expressões adverbiais são femininas e é exatamente por isso que haverá a crase. Não haverá crase diante de palavras masculinas, por exemplo, saiu a cavalo. Então, eu não posso subentender modo ou maneira que ele saiu vestido de cavalo, então ele saiu mesmo em um cavalo. Então, saiu a cavalo, não haverá crase porque cavalo é masculino. Não haverá crase, por exemplo, em expressões repetidas, quando se diz ficou frente a frente com o inimigo. Expressões repetidas, frente a frente, cara a cara, não tem crase. Também não haverá crase diante de verbo no infinitivo. O governo tende a desrespeitar o cidadão. Então, a desrespeitar não pode ter crase. Por quê? Porque está diante de um verbo no infinitivo. Então, normalmente, não haverá crase nesses casos. Existe ainda mais um que é em numerais. Então, o concurso vai de 12 a 15 de dezembro. Quando você diz de 12 a 15, não haverá crase, porque você tem, na verdade, 2 números. E, é claro, não ficou subentendida a noção de feminino. Para haver a crase, busque primeiramente a noção de feminino. E depois você procura se aquela expressão exige 2 As, um A preposição e um A artigo, que serão somados e que, por causa disso, você terá o sinal distintivo de crase. Beleza?